Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez. Vamos avançando nesse conhecimento que nos gera comunhão com Deus e a comunhão com Deus nos fortalece e nos ajuda a cumprir a missão. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, não somente apreciando, mas nos ajudando a pregar o Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos juntos em Tiro e Sidom. Jesus deseja salvar todas as pessoas, não somente todas as pessoas de Jerusalém, de Israel, da Judéia. Jesus queria que os seus discípulos internalizassem o desejo dele e a compaixão dele próprio para com as grandes multidões que eram como ovelhas que não tinham pastores, sabe? São pessoas que precisam da salvação. Os sãos não precisam dos médicos, mas sim os doentes. Eu vim para buscar o que havia se perdido. E todos os filhos dos homens que avolumam esse planeta, que estão vivendo aqui, são produtos das mãos criadoras de Deus, e Deus deseja que eles todos eles sejam salvos, e Ele usa a sua igreja para isso. Bom, os estudiosos entendem que Mateus foi escrito para os judeus, com a linguagem própria que os judeus entendessem, e Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os gentios, de maneira que eles pudessem também entender com uma linguagem mais simples, para que eles pudessem ser alcançados. Olha que interessante, essa diferença ela é muito importante para o nosso estudo de hoje, porque é uma história que nós vamos ler aqui que foi descrita por ambos os evangelhos, tanto Mateus como Marcos, aquela mulher Ciro-fenícia. Mateus, quando fala que uma mulher, quando ele foi lá para aquela região, uma mulher vinha atrás de Jesus clamando: filho de Davi, tem misericórdia, e expulsa o demônio da minha filha, Jesus simplesmente a ignorou. Diz a Bíblia que continua andando. Os discípulos foram atrás de Jesus e falaram assim: Senhor, despeça, porque ela vem clamando atrás de nós. Jesus respondeu assim, parece dura a resposta, né? Mas nós vamos entender depois. Jesus diz assim: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insistia. Deixa eu ler uma parte dessa história para você, que se encontra lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 nos diz assim, ó. Jesus diz assim, ó, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que coisa interessante, né? Mateus descreve essa mulher com a sua nacionalidade. Quem era? De onde era? De Cananeia. Que coisa interessante, não é? Veja como que a Bíblia descreve essa história, né? Mateus, escrevendo o seu evangelho para os judeus, descreve essa mulher por sua nacionalidade, de onde ela era, verso 22. Eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ela era uma cananeia. Quem era uma cananeia? Quem são os cananeus? Inimigos do povo de Israel. Quem são os cananeus? Adoradores de outros deuses, violentos, cujas ações cada vez mais os distanciavam do povo, mulher desprezada, que não merecia atenção. Para os judeus, os cananeus eram assim, né? E para Marcos, como que Marcos identifica essa mulher? Marcos a identifica de outra maneira, ó. Verso 26 do capítulo 7, diz assim, ó. Essa mulher era grega, da origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Aí eles contam a mesma versão, que Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela teve aquela resposta linda, extraordinária: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa das crianças, né? E Jesus repete, ó, grande é a tua fé, faça conforme que você deseja. Agora perceba a diferença de tratamento. Mateus é uma mulher cananeia, que para os judeus era um povo separado, desprezado, precisaria ser desprezado. Para Marcos era uma mulher de origem grega de origem sírio-fenícia, né, uma estrangeira. Quando os gentios leram essas palavras, o que eles viram? Eles viram Jesus tratando com bondade um dos seus. Ou seja, os gentios eram estrangeiros, possivelmente muitos deles da mesma nacionalidade daquela mulher, e viu Jesus tendo compaixão com os dos seus. Olha que interessante, né? Ellen White vai dizer assim, ó: Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teria feito o próprio judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam o caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dela. Percebeu aí? Olha o que Jesus estava fazendo. Tudo que Jesus fazia era um ensino didático para os seus discípulos. Ele desejava que os seus discípulos entendessem como eles próprios eram frios, desprezavam as pessoas e como eles nunca deveriam agir assim. Quando Jesus atendeu a oração daquela mulher, ele, como se dissesse, está vendo, é assim que vocês devem agir. Vocês agem como eu agi no princípio, desprezando essa mulher, viram as costas para elas, mas eu quero que vocês agem como eu agi, atendendo o pedido e atendendo as aflições dessas pessoas. Que coisa interessante, né? Deixa eu ler para você 1 João capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim, ó: E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse texto nos diz que todos nós somos iguais perante Deus, todos. Jesus morreu não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Deus deseja salvar todas as pessoas e nós não devemos ser frios e nós não devemos desprezar nenhum ser humano sequer, independentemente de qual nação ele venha. Nós precisamos alcançar com o Evangelho a todas as pessoas. Você e eu somos convidados para isso. E aí? Que hoje você tenha a oportunidade de, ao encontrar alguém, falar para essa pessoa. Não passe por alto. Talvez seja a sua última oportunidade de falar a ela. Talvez seja a última oportunidade dela ouvir o que você tem a dizer. Não despreze. Avance pela fé e fale do reino de Deus para essa pessoa. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus queremos lhe pedir que nos ajude a ter essa visão e esse discernimento. Queremos ser instrumentos das tuas mãos. Usa-nos para o teu serviço, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.